Aqui nós começamos com o Programa Nacional do Livro Didático, que é bem importante que haja uma compreensão sobre vários pontos de como realmente funciona esse programa. E, mais do que isso, nos interessa bastante a avaliação dos livros didáticos. Vejam aqui os objetivos dessa aula, é refletir sobre a importância do livro didático e do Programa Nacional do Livro Didático para o ensino público. Muitas vezes nós vemos essa sigla aí, né? PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Qual a importância desse instrumento de ensino e de aprendizagem para o ensino público? E porque o Programa Nacional do Livro Didático, ele realmente é o responsável pela distribuição dessa ferramenta para as escolas. E por esse motivo eles têm que estar aqui nesse momento, nessa reflexão juntos. E o segundo objetivo é identificar elementos componentes do processo avaliativo do livro didático, porque há dois âmbitos dessa avaliação que nós vamos tocar nesses dois âmbitos. Um deles é a avaliação que é institucional, que é feita pelo MEC, e a outra é a avaliação que o professor faz de um livro didático. Já vou explicar qual é a diferença e como esses dois âmbitos eles estão relacionados. O terceiro objetivo é avaliar os livros didáticos empregando de critérios de seleção. E é essa avaliação que é a parte prática, que começa a partir dessa aula e que já está, e cujos materiais, recursos digitais já estão disponíveis para vocês no Classroom. Para começar, vamos pensar no livro didático. O que é o livro didático? Ali em cima vocês veem, tem a data, o ano, né, de 1929, e uma menção ao Instituto Nacional do Livro e os primórdios do livro didático no Brasil. Foi nesse ano que foi criado esse instituto e que começou realmente a trabalhar mais seriamente com a instituição, o estabelecimento de um programa nacional do livro didático. Mas só os primórdios, porque a gente fala primórdios, porque isso foi sendo aprimorado ao longo do tempo. E na segunda metade do século XX, que é a próxima informação que vocês encontram aí nesse slide, segunda metade do século XX significa depois dos anos 1950, é que realmente começou a ter uma preocupação maior com os fluxos entre as teorias e filosofias do ensino e a produção dos livros didáticos. O que significa isso? Bem, nós, acadêmicos, estamos sempre envoltos de teorias e filosofias, né? Porque as teorias e as filosofias, elas resultam de tanto conhecimento acumulado e da integração entre os conhecimentos, as coisas vão sempre fazendo novos sentidos e novas teorias vão surgindo e filosofias também. Mas isso precisa ser vinculado à prática também. A produção aqui, nós estamos falando, a prática que está sendo comentada aqui, é a produção do livro didático. Aquilo que está na teoria e nas filosofias do ensino precisa embasar a maneira como os livros didáticos são produzidos. Se nós, nas teorias, nós sabemos que é importante que os alunos desenvolvam seu conhecimento, que tenham possibilidades de reconstruir, né, aquilo que a ciência já está demonstrando, cada um individualmente tem essa possibilidade de reconstruir, né, destruir aquilo que já conhece por mecanismos de desequilibração e encontrar novas conexões das estruturas cognitivas
para desenvolver outros conhecimentos, cada um individualmente precisa fazer isso. Então, eu estou dando aqui só um exemplo, né, de uma parte da teoria do ensino e da aprendizagem. Como que isso pode embasar a produção dos livros didáticos? Como que um livro didático tem que ser, então? Já que, através da teoria, a gente reconhece essa verdade. E também a importância do contexto, de contextualizar, né, aquilo que está sendo ensinado em sala de aula, ou seja, de ensinar dentro do que o aluno de uma maneira mais a gerar uma proximidade maior, né, do aluno com aquilo que você está ensinando. Contextualizar significa isso, né? Ensinar a partir do contexto mesmo, partir também daquilo que os alunos já sabem. Tudo isso é teoria. Como colocar isso na prática ali da produção de livros didáticos? Só começou a haver uma preocupação com isso a partir da segunda metade do século XX. E esse objeto cultural, né, que o livro didático ele é um objeto cultural, ele pertence realmente à cultura, né, essa cultura à qual nós pertencemos. Obviamente que por ele ser um objeto cultural, ele tem um estilo, tem um jeito de ser, né, tem um certo padrão. E esse objeto cultural ele já gerou muitas polêmicas exatamente por ser constituído de acordo com uma visão que é hegemônica dentro da sociedade. Por isso ele gera polêmicas e sempre recebeu críticas de diferentes setores da sociedade, um objeto de debates realmente constantes entre as pessoas que estão interessadas mais diretamente, que são os educadores, os alunos, os pais, etc. Isso porque, vejam esse terceiro ponto do slide, né? Esse objeto cultural ele tem um papel muito significativo dentro do processo de ensino-aprendizagem, ou pode ter. Pode ter, por quê? Porque depende de como ele é construído, se existe realmente esse fluxo ali que foi comentado, né, entre as teorias e filosofias de ensino e a maneira como o livro didático é produzido. Aí o livro didático ele se torna realmente mais prático e tem um papel significativo no processo de ensino-aprendizagem. Como esse livro, né, foi produzido, quem produziu, qual foi a concepção de ciência na qual os autores se basearam para produzir uma determinada obra ou uma coleção de livros didáticos. Isso tudo vai influenciar no papel que essa ferramenta de ensino-aprendizagem tem. Esse papel pode ser mais ou menos significativo, daí a importância de se avaliar um livro didático. Alguns costumam usar apenas o livro didático como seu material de trabalho, o livro didático e o quadro, né? Quadro de giz ou quadro com essas canetas que tem agora, né? Quadro branco com a caneta piloto. Alguns só usam isso. E alguns nem usam livro didático. Outros usam o livro didático apenas como apoio às suas atividades, empregando de outras metodologias, diversificando o processo de ensino, para promover uma aprendizagem mais significativa por parte dos alunos. E o livro didático, esse papel significativo que ele tem, é exatamente como um apoio. O ponto de vista que nós trabalhamos aqui nessa disciplina, metodologia do ensino de ciências, é que ele é um apoio, que não deve ser um material de trabalho que não deve ser usado apenas, unicamente como a única ferramenta, né, ali. Ele é um apoio, porque devido a esse último ponto, inclusive, que nós temos aqui, ele sistematiza os conteúdos que devem ser trabalhados em classe, é um instrumento de apoio para o professor e o aluno, isso é de Mantovani, 2009.
E dentro disso, qual é o papel do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático? Esse programa em si, ele foi criado em 1985. Vejam, nós falamos que foi nos anos 1950 que começou a haver uma preocupação maior entre o conhecimento das teorias de ensino e a produção de livro didático, nos anos 50. Né? Mas só nos anos 80, 1985, é que começa a ver esse programa coordenando a aquisição e a distribuição gratuita de livros didáticos aos alunos das escolas públicas brasileiras. A aquisição por quem? Pelo MEC. Então, é o Ministério de Educação, né? A aquisição pelo MEC e a distribuição para as escolas públicas. Qual é o processo de produção do programa que envolve, né, esse Programa Nacional do Livro Didático e a produção dos livros? Isso vocês têm num documentário que eu deixei para vocês junto com a aula de hoje no Classroom. Eu sugiro que quando vocês terminarem aqui comigo, vocês entrem na sala do Classroom e assistam esse pequeno documentário. Ele é bem curtinho, deve ter uns 6, 5, 8 minutos, é bem curtinho. Mas ele é bem interessante, ele é bem montadinho, ele mostra toda a cadeia de produção do livro até ele chegar na mão dos alunos na escola. É bom vocês darem uma olhada nisso, né? E aí nós temos, assim, a partir de 1995, o Programa Nacional do Livro Didático, ele passa a analisar e fazer a avaliação pedagógica dos livros a serem adquiridos e distribuídos pelo MEC. Então, foi em 85 que começou a coordenar essa distribuição, mas uma análise pedagógica mais criteriosa começou a acontecer a partir de 1995. E essa análise pedagógica que eu estava falando para vocês, no primeiro âmbito, que é um âmbito institucional de mais abrangência, ela é feita por equipe multidisciplinar. Essa equipe, às vezes, também é foco de críticas. Quem é, né, que é escolhido para fazer parte dessa equipe multidisciplinar, claro, depende de quem está no governo. E aqui, essa equipe multidisciplinar, mas ela, na verdade, tem que ter, deveria ter, né, representantes escolhidos de uma maneira mais neutra possível, das escolas, das universidades, do governo federal. E essa equipe, ela vai analisar, a partir de determinados critérios, as obras, coleções de livros didáticos que estão sendo sempre produzidas, e algumas que já existem, que são novamente revisadas e apresentadas como novas edições mais atualizadas. Essa equipe analisa essas obras ou coleções e recomenda com ressalvas, ou recomenda simplesmente sem ressalva nenhuma, ou pode até recomendar com distinção. Vejam ali o comentário, né? Quando é recomendado com distinção, significa que é uma obra muito boa. O recomendado com ressalvas tem algumas coisas, né, que poderiam ser melhores. E também essa equipe analisando essas análises, né, elas direcionam os livros, os autores dessas obras, à correção de erros conceituais, à reestruturação dos livros com a atualização de conteúdos, o lançamento de títulos adequados aos critérios que estão sendo propostos para avaliação, que esses mesmos critérios de avaliação dos livros didáticos, eles podem estar sendo reformulados de tempos em tempos. E isso pode levar, inclusive, a esse último ponto que é mencionado ali, né? A suspensão de comercialização de títulos. Alguns títulos podem ser reprovados, e mesmo alguns títulos que já estavam sendo comercializados podem ser recolhidos e entrar outros no lugar. Tudo isso depende dessa avaliação que é feita de acordo com determinados critérios que estão sendo reformulados
de tempos em tempos, com uma certa frequência, e de acordo com essa equipe, né, que está ali participando das avaliações. E é por isso que essa equipe ela realmente é alvo, né, de controvérsias e críticas, porque seria necessário que ela fosse sempre muito neutra. Mas o que avaliar em um livro didático? Aqui a gente já começa a entrar numa interação entre esse âmbito institucional da avaliação e o âmbito mais individual, onde nós vamos chegar, onde eu quero chegar com vocês. Porque eles avaliam isso também, essas equipes multidisciplinares do MEC. Mas o professor na escola, quando ele está escolhendo livro didático para usar com as suas turmas, ele também precisa fazer essas avaliações. Pode chegar para ele mais do que uma coleção. E qual que ele vai adotar? É isso que nos interessa aqui, né, nessa questão de o que avaliar em um livro didático. E alguns pontos aí importantes dos autores Vasconcelos e Souto, 2003, um artigo que nós vamos usar aqui nesse momento da avaliação do livro didático, alguns pontos que são importantes, a disposição das informações, a disposição é linear e é fragmentada, então a disposição linear de informações e uma fragmentação do conhecimento que limitam a perspectiva interdisciplinar. Quando pegamos um livro em que as informações são colocadas de uma maneira muito isoladas umas das outras, dificulta muito a interdisciplinaridade, né? Conhecimento muito fragmentado, não tem como fazer a conexão entre as peças que estão sendo ali colocadas, e os alunos acabam aprendendo uma coisa ou outra, esquecendo uma porção de coisas e elas não se encaixam por falta dessa perspectiva interdisciplinar. É importante observar se um livro ele vai propor isso, ele vai contribuir com isso, né? E a questão da abordagem tradicional. A abordagem tradicional que a gente está mencionando aqui, nós vamos voltar a falar sobre a abordagem tradicional do ensino na unidade 2, quando nós estivermos fazendo aquela reflexão sobre tendências teórico-metodológicas, né? A abordagem tradicional é essa questão que geralmente, né, é o que mais tem, na verdade, o mais comum a aula expositiva, com os alunos apenas escutando. Nós estamos fazendo isso agora, mas não é que isso não possa ser feito, não dá para ficar só nisso, né? Porque realmente é muito cansativo, né? É muita informação que vem e que passa, você nem consegue guardar tudo isso, né? Às vezes as coisas, se elas são apresentadas com essa disposição linear, muitas dessas coisas que são propostas são até esquecidas. Mas a abordagem tradicional, aqui é no sentido de o que é preciso avaliar, a seleção e a distribuição dos conteúdos, como que tem atividades que saem dessa questão aí, apenas atividades fundamentadas na memorização, com raras possibilidades de contextualização. É claro que os autores da atualidade, exatamente por causa desse fluxo entre teorias e filosofias e a produção do livro didático, estão sendo mais cuidadosos com isso. Livros mais antigos, eles recaem muito mais nesse problema aqui. E você é preciso analisar isso num livro didático. As atividades que estão ali, elas são fundamentadas só na memorização, e com raras possibilidades de contextualização. Nós já sabemos que só memorização não funciona, né? Os alunos vão guardar, né, ali para fazer uma prova pontual, eventualmente, depois vão esquecer. E raras possibilidades de contextualizar, né, o professor contextualizar aquilo que está ensinado. Vai ensinar ecossistemas aqui, né, na região onde nós estamos, no Pará, na região amazônica, e só com exemplos de ecossistemas lá do sul, por exemplo, do sudeste. É a falta de contextualização. Se isso está acontecendo num livro didático, esse livro didático não é interessante para seu uso,
dentro da sala de aula. E essas conclusões que eu estou apresentando aqui para vocês é resultado desses fluxos entre as teorias e a produção do livro didático e entre a avaliação do livro didático. Outra questão que nós temos aqui, né, de o que avaliar um livro didático, as atividades que não contemplam a realidade imediata dos alunos, né, o que eu estava falando agora, né, esse exemplo de ecossistemas, havendo um distanciamento entre os objetivos do recurso e o produto final. Que distanciamento é esse entre os objetivos do recurso? Os objetivos do recurso, o que é proporcionar uma aprendizagem mais significativa, né? Mas se a gente tem aqui atividades que não contemplam a realidade imediata dos alunos, vai ter esse distanciamento entre o objetivo do recurso, que seria proporcionar um ensino-aprendizagem significativo, e o produto final, que não vai ser esse, né? Você não vai chegar a isso, uma aprendizagem significativa, se você tem um material ruim didático na sua mão. E o último ponto aqui, né, do que avaliar um livro didático, é evitar que um livro ele seja voltado para a formação de indivíduos que são treinados para repetir conceitos, para aplicar fórmulas e armazenar termos, sendo que ao aluno é relegado uma posição secundária no processo de ensino-aprendizagem. É só ficar ouvindo, memorizando, repetindo e armazenando, né, aquela velha condição da educação bancária, que foi fartamente criticada, comentada por Paulo Freire e muitos outros autores. E nós mesmos não gostamos, nós, enquanto aprendizes, né? Porque mesmo o professor, ele também está sempre aprendendo, constantemente. Nós estamos num processo de formação continuada, não gostamos apenas de atividades de memorização e atividades de apenas guardar, né, aquilo que os outros estão falando para a gente. Tem um limite, um ponto que a gente já não consegue mais, né, guardar tanta informação. Se essas informações não estiverem fazendo sentido para nós, conexões entre elas, por meio da interdisciplinariedade, ou conexões com a nossa realidade imediata, por meio da contextualização. Aqui eu coloquei, eu falei para vocês, né, que eu deixei, então, vocês vão encontrar lá no Classroom, vocês vão encontrar, além desse link aqui, né, que era para esse nosso encontro síncrono, vocês também vão encontrar lá aquele vídeo que eu comentei, um videozinho curto sobre o Programa Nacional do Livro Didático, e vai ter o podcast modelo, que fui eu que gravei, com uma avaliação desse livro aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Esse livro é um daqueles manuais do professor. Aí eu peguei ele, vou mostrar para vocês aqui algumas questões que aparecem nele, e vocês vão ver depois, vão escutar o podcast que eu gravei, avaliando esse livro, da mesma maneira como eu espero que vocês avaliem os 2 livros, cada equipe tem que escolher 2 livros do ensino fundamental, e eu sugeri, coloquei lá no roteiro que vocês escolham de anos diferentes. Então, por exemplo, um livro do 6º ano, outro livro do 9º ano, para poder avaliar, né, coisas diferentes. E dentro do livro escolher uma unidade do livro para avaliar. Por exemplo, aqui nós temos, então, aqui um sumário da obra que eu escolhi, tem algumas considerações gerais sobre a coleção, fala sobre a Base Nacional Comum Curricular, comentários sobre algumas seções do livro, fala sobre mapas conceituais, sugestões de leitura complementar para os alunos e também para os professores, porque é um livro, esse aqui é um livro, um manual assim, do professor, né, de uma coleção em particular. E aí vocês têm aqui, então, unidades, né, A, B, C e D,
A unidade A tem 3 capítulos, eu peguei essa aqui, essa unidade A, e esses 3 capítulos e gravei uma avaliação. Fiz uma avaliação seguindo os mesmos critérios que eu estou propondo para vocês, eu já vou mostrar quais são. E vocês também vão ter lá no roteiro da atividade, que está no Google Classroom. Então, 2 livros, tá, por equipe, do ensino fundamental, diferentes anos. De cada livro, escolhe-se uma unidade para avaliar. E a unidade vai ter diferentes capítulos. E aí vai avaliar segundo os critérios que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Continuando, é importante ter esse contato, né, que eu estou mostrando para vocês aqui. Quando vocês pegarem livros, vocês vão escolher esses livros da internet, ou podem também escolher através de livros que vocês tenham contato. Livro também impresso, não tem problema, né? Às vezes tem livro impresso em casa ou de algum parente, né? Algum contato que vocês tenham em escola, alguma coisa assim. Importante que consiga 2 livros diferentes. E, em geral, aqui vocês veem, então, nesse caso aqui, ele está apresentando, né, comentários sobre algumas seções do livro, e ali vejam foto de abertura do capítulo, mas com essa foto tem-se a problematização inicial, instiga-se a curiosidade do aluno, que interessado no assunto pode ter um aprendizado mais efetivo. Tudo isso vocês têm que ir observando no livro, né, o que é que os autores propõem. Ali embaixo fala em motivação, o interesse em motivar os alunos realmente. Então, logo após a foto de abertura, todos os capítulos têm uma seção motivação. E ela permite ao professor continuar a problematização inicial por meio de notícias, experimentos, textos de outros livros da internet, situações cotidianas. Vejam aqui a questão de estimular a contextualização por parte do professor daquilo que ele está ensinando. E nesse caso aqui em particular, né, esse livro que eu peguei, ele tinha uma parte que era para o 6º ano e uma parte para o 7º. E eu peguei a do 6º ano, a unidade A, para avaliar, tinha os capítulos 1, 2, 3, sobre seres vivos, cadeias alimentares, fotossíntese, teias alimentares. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Isso é legal dessa atividade, porque também abre a oportunidade de vocês trabalharem em torno de algo que lhes seja atrativo. Aqui é o capítulo 1, que foi esse que eu trabalhei, seres vivos, os 3 capítulos, 1, 2, 3, né, dessa unidade A, era em torno de ecologia. E aqui nós temos, ali do lado direito, né, a explicação do que contém esse capítulo, e indo mais para baixo, ele começa a explicar para o professor, né? Esse capítulo introduz o aluno no estudo dos ambientes naturais, os conteúdos conceituais apresentados são básicos para o desenvolvimento de todos os demais pontos pertinentes à educação ambiental, e dando um pulo mais lá para baixo, a ideia não é se aprofundar demais no conceito nesse momento, pois ele será retomado progressivamente nos capítulos 2 e 3, por ser um manual do professor, e isso daqui chega na mão do professor que está selecionando uma coleção de livro didático, né, para trabalhar com seus alunos. Ele vem com essas explicações, né, para o docente. Aqui, de novo, explicando a motivação, por exemplo, né, a motivação para capacitar o aluno a ler e interpretar textos relacionados à ciência, que é uma das metas do curso de Ciências Naturais. Está escrito ali em cima, à esquerda. Nesse contato, né, é colocado alguns textos para serem lidos em voz alta. E é importante, ele explica ali, que cada uma de suas passagens do texto seja comentada e explicada. Vejam aqui, tem um exemplo, né, em destaque, como funciona o casulo. E aí, esse texto daqui, ele leva, o autor propõe a possibilidade de interdisciplinaridade. Quando eles apresentam esses textos para motivar aqui os alunos a lerem
a desenvolverem uma leitura, né? E uma leitura, assim, isso é alfabetização científica, uma leitura que os leva a pensar em ciência, em assuntos que a ciência trata. E a interdisciplinariedade aqui, porque a leitura e a interpretação dos textos de outras fontes presentes nessa obra será enriquecida com a atuação conjunta de professores de ciências naturais e língua portuguesa. Isso aqui pode aumentar, né, a aquisição de informações, de textos escritos, que, assim, através da leitura atenta. São propostas bem interessantes, vejam, que saem um pouco, né, ultrapassam aquela linearidade, a memorização, e sugerem maneiras de levar os alunos ao desenvolvimento de determinadas habilidades que são importantes para a sua vida em sociedade. Não apenas preocupação ali com o conteúdo da disciplina em si. Aqui é sobre os nomes científicos das espécies, e essa é uma outra questão importante, a atualização da obra. Isso precisa ser observado também quando se está fazendo uma avaliação de um livro didático, né? A atualização. Aqui ele fala sobre, embora apareçam nomes científicos nesse livro, a ideia não é abordar a nomenclatura nesse ano, que é um livro de 6º ano. O tema será tratado mais especificamente em um outro volume. Aqui é só para os alunos acostumarem com a ideia de que, além do nome popular, os seres vivos têm um nome científico. E vejam em destaque uma notícia, assim, uma nova espécie de mamífero é descoberta no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Ou seja, é uma notícia atualizada. E a proposta atividades ali, né? Então, perguntas que podem ser feitas para que o aluno procure compreender melhor a sua leitura, né? Respostas possíveis. Aqui nós temos uma outra proposta de uso da internet. Ele fala ali, a seu critério, amplie a atividade, use a internet sugerida nessa página, pedindo que cada estudante escolha um ser vivo que mais lhe chamar a atenção e traga para a sala de aula informações sobre ele. Convide cada aluno a expor em público as características listadas e relacione-as com os conteúdos do capítulo, vejam. E aqui realmente, nós temos aqui algumas espécies, essas espécies são todas da fauna brasileira, isso é bem interessante, ó, a anta, ali tem um beija-flor que também ocorre no Brasil, o caracará, que é esse gavião, né? E ao mesmo tempo um texto explicando sobre a interação de seres vivos. Eu vi nesse livro uma proposta realmente dos alunos observarem também, saírem com o professor e ir para alguma área que ainda tenha, né, vegetação, e observar algumas coisas também, anotar, saindo um pouco da sala de aula, né, indo para o ambiente extra-classe. E, enfim, depois de eu ter mostrado alguns exemplos dentro desse livro que eu mesma estive analisando, avaliando, e que vocês vão poder escutar, né, o resultado da avaliação da unidade A que eu fiz lá no podcast modelo, aqui a gente tem componentes do processo avaliativo de livro didático. Esses componentes são os mesmos que vocês vão encontrar no roteiro da atividade que eu deixei para vocês. E são os mesmos que eu usei no podcast. Esses aqui são sugeridos pelos autores Vasconcelos e Souto, num artigo de 2003, mas vocês podem encontrar N artigos com diferentes critérios sendo propostos para avaliação do livro didático. Aqui nós vamos trabalhar com esses. E vocês precisam compreender e aplicar, né, a compreensão prática desses critérios quando vocês estiverem fazendo a avaliação de vocês das duas obras em equipe. E aí vocês prestem atenção no podcast modelo que eu gravei, porque eu fui assim, analisando a unidade A dessa coleção ali, do 6º ano,
mas através desses critérios, mas eu vou mencionando exemplos que eu vejo ali no livro. E eu coloquei no roteiro para vocês que vocês também têm que fazer isso. Não pode chegar só assim, os conteúdos teóricos desse livro são muito bons, tem boa qualidade de recursos visuais e bastante atividade proposta. Isso não é válido como avaliação, porque qualquer um pode gravar isso sem ter analisado um livro. O que é preciso é chegar. Então, conteúdo teórico. Vocês, com relação ao conteúdo teórico, aqui nós temos como componentes de avaliação a adequação ao ano que os alunos estão, a clareza do texto, o nível de atualização do texto e a presença de textos complementares. Quando vocês estiverem avaliando, tem que ser assim, ó. Aproveitando desse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, dessa obra ali, nós percebemos que há um certo nível de atualização do texto, sim. E isso apareceu naquela unidade ali avaliada, por exemplo, né, naquela notícia da espécie nova de mamífero. Eu quero que vocês vão mencionando coisas que vocês encontraram nas obras que vocês avaliaram e que atestem que realmente existe isso aqui ou não. Então, o nível de atualização é bom, sim. Eu vi que tem notícias recentes, como, por exemplo, a da descoberta de uma nova espécie de mamífero numa restinga, na restinga de Jurubatiba. Existe a presença de textos complementares? Sim, tem. Eu até encontrei um texto complementar que fala sobre baleias. Estou dando um exemplo, mas tem que exemplificar a avaliação que vocês estão fazendo. Mas vejam, o que é importante ver? Então, o conteúdo teórico é adequado ao ano em que os alunos estão, para os alunos ali naquele caso de sexto ano. A clareza do texto, é claro, e vocês vão ler, vão mostrar que se é claro ou não, pode ir mencionando exemplos que vocês encontraram na obra, o nível de atualização, os textos complementares, quanto aos recursos visuais, qual a qualidade das ilustrações, são boas, o grau de relação das informações contidas. Sim, eu vi aqui nesse livro que, né, usando esse exemplo que nós acabamos de mostrar para vocês, há uma relação interessante entre os recursos visuais e as informações. Quando estava falando sobre a relação entre as espécies, usaram de gravuras de espécies da fauna do Brasil, como a anta, o caracará e o beija-flor de rabo comprido. Sabe? Tipo assim, tem que ir mostrando isso que você está observando no livro. A inserção dos recursos visuais ao longo do texto, sim, é muito rica. E tem formas bem interessantes ali no livro, como aquele sapinho bem colorido, bem chamativo, atrativo no início, né, da sessão, de uma das sessões de estudos, a veracidade da informação que tem ali com relação àquelas ilustrações, se de repente pode acontecer de se perceber o contrário. Aí eu vi uma ilustração no livro ali que não era veraz a informação. Tinha uma foto de um lobo-guará e falava que era um cachorro vinagre, por exemplo, né, para dar um exemplo. Ainda mantendo nessa mesma linha aí, né, dessa unidade que eu mesma analisei, né, que é em torno dos seres vivos. Mas pode ser de uma outra, né, uma outra opção que vocês encontrem dentro, desde que seja livro de ciências. É a possibilidade de contextualizar o grau de inovação, indução à interpretação incorreta, isso pode acontecer também, né? Cachorro do vizinho participando da aula. Atividades propostas. Há questões, no final dos capítulos, essas questões priorizam a problematização, levantam problemas realmente que os alunos possam buscar
resolver a partir do contexto onde eles estão, isso seria bem interessante encontrar, né, procurar nesses livros e aí exemplificar, mostrar mesmo se você encontrou isso, aonde você encontrou. Né? E essas atividades, elas propõem atividades em grupo. Sim, né, o exemplo que eu dei de uma atividade num dos capítulos que sugeria o professor sair para campo com os alunos e os alunos juntos fazerem um relatório. Então, é uma atividade em grupo. E essas atividades são isentas de risco para os alunos? Ou, não, de repente você encontra ali, né, numa sessão que trate de química, um experimento que seja perigoso para os alunos, que eles possam se queimar com algum reagente, alguma coisa assim, né? Ou mesmo isso, sair para campo, isso, dependendo da localidade, pode não ser facilmente executável, tem até ali uma próxima questão, né? As atividades propostas são facilmente executáveis. Eu penso que é interessante, é uma atividade em grupo, sair com os alunos para campo, mas, ao mesmo tempo, não é geralmente facilmente executável. Algumas escolas não têm como fazer isso, ou algumas localidades, né, não são muito seguras para o professor sair com os alunos para campo, sair da escola com os alunos. E as atividades têm relação com o conteúdo trabalhado, indica fontes complementares, estimula a utilização de novas tecnologias. Sim, nós acabamos de ver ali nesse livro, né? Estava propondo uma atividade na internet, né? Que o professor estimulasse os alunos a buscar mais informações na internet. E o item D, que é recursos adicionais. Observar se no livro tem glossários, tem atlas, caderno de exercícios, guias de experimentos, índice remissivo. Isso, às vezes, vocês encontram, né? Em alguns livros, em outros não. E é isso. Mas não saiam ainda, eu vou finalizar aqui a gravação e vou estar disponível para a gente conversar um pouco mais e tirar as dúvidas que tenham ficado ainda com relação a essa atividade. Tem uma ótima produção, só um instantinho.